Temos aqui na nossa mesa o Ícaro e o Eric e eu, né? E vou passar a palavra daqui a pouco para o moderador, o Ícaro, né? Mas eu queria, de início, dizer algumas palavras sobre essa ocasião de hoje, né? É a primeira vez que eu me apresento aqui no Instituto de Estudos Avançados, né? E para mim é uma grande honra, inclusive, estar aqui nesse auditório, nessa sala Alfredo Bozzi, né? E estou, assim, muito honrado de poder atuar durante esse ano como pesquisador do IEA no programa sabático, né? Então, queria só deixar registrado isso e expressar o meu contentamento de poder atuar aqui nesse órgão, não apenas na minha pesquisa, mas também no âmbito de uma certa interdisciplinaridade, né, que constitui justamente o Instituto de Estudos Avançados. Bem, dito isso, vou passar agora a palavra para o Ícaro, né, como moderador, e aí começamos o nosso trabalho específico, né, relacionado ao tema que eu mencionei no começo. Perfeito. Obrigado, professor Verli. Então, antes eu vou me apresentar. Eu sou o Ícaro. Atualmente estou fazendo doutorado em filosofia com o professor Verli como meu orientador. E a gente tem uma parceria já desde a graduação de muitos anos. E no meu mestrado fiz um mestrado sobre o Goethe, a relação entre o Goethe justamente e a filosofia da arte da sua época, que alguns temas vão aparecer aqui hoje também. E é uma satisfação enorme estar moderando esse evento, né, e a estreia dos trabalhos do professor Verli aqui no IA, que eu tenho certeza que vai ser muito frutífero. Mas sem mais delongas, eu vou apresentar o currículo do professor Verli e do Eric Galani, que está aqui hoje como debatedor. Eu vou ler para não cometer nenhuma injustiça. Então, o professor Dr. Marco Aurélio Verli é formado em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez mestrado e doutorado em filosofia pela USP, onde atualmente é professor titular no departamento de filosofia da FEFELESH. E esse ano como pesquisador em ano sabático do Instituto de Estudos Avançados. Suas publicações, artigos, livros e capítulos de livros tratam principalmente de Hegel, Heidegger e da estética da época de Goethe. É tradutor do alemão ao português de Hegel, Goethe, Heidegger, August Schlegel e Herder. Seus atuais orientandos, em níveis de iniciação científica, mestrado e doutorado, concentram-se na área de filosofia alemã clássica. Atua na área de filosofia, com ênfase em história da filosofia, em filosofia da arte e estética. O colega Eric Galani atualmente aspira ao mestrado em filosofia no nosso departamento, né? É graduado em rádio e TV, com monografia e área de pesquisa e informação estética através do cinema, com iniciação científica em análise fílmica. Atualmente faz parte do grupo de estudos de estética do Departamento de Filosofia da USP, é diretor, arte educador e fundador da companhia Praxis Arte, onde desenvolve um trabalho artístico-pedagógico desde 2011. Atualmente é idealizador e coordenador do curso Primeira Cena, projeto realizado via Lei de Incentivo à Cultura. Antes, um recado para quem está acompanhando online, o chat não vai estar aberto, e aí ao fim da exposição do professor e da interpelação do Eric, se vocês tiverem dúvidas, por favor enviem para o e-mail. O e-mail é iaresponde@usp.br. Ok. Não sei se... eu acho que está muito longe. Mas IEA responde tudo junto, minúsculo, @usp.br. Eu vou retomar esse recado ao fim. E aí a equipe vai trazer as perguntas para a gente. Então, sem mais delongas, o professor Marco Aurélio Verli com sua exposição tão aguardada sobre o Maestro. Muito obrigado, Ícaro. Queria dizer aqui que é uma satisfação estar nessa mesa, né, com o Eric, que atua no âmbito do teatro, né, e também com o Ícaro, que está fazendo um doutorado, né, sobre Goethe, sobre a obra do Goethe, Hermann e Doroteia, né. Então, eu pensei em fazer uma apresentação do meu assunto aqui nesse primeiro momento, nesse começo do meu ano sabático, né? E fiquei, aliás, um pouco ansioso
de como fazer isso, né? Porque são muitos detalhes, né? Eu já venho trabalhando com esse assunto há mais de 10 anos, né? E estou aqui com o meu calhamaço, que é, na verdade, já 240 páginas, uma ideia já de livro, né? E então são muitos detalhes, e também eu fiquei pensando como expor o assunto aqui no IEA, no sentido de contemplar também aspectos que vão além da minha pesquisa, né? Então, bom, eu vou tentar expor, então, passo a passo. Bem, o assunto central é o romance de Goethe, Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister. O romance escrito entre 1794 e 97, né? E aí, como indica o título do nosso evento, é Goethe e a Filosofia, Teatro e Vida como Formação e Cultura. Quer dizer, o título do evento tem várias palavras, vários conceitos, né, que indicam o tema, né? Bem, em primeiro lugar, esse romance, né, começando com o objeto em si, né, para depois tratar da relação dele com a filosofia, né? Bem, esse romance, para quem não conhece, né, ele tem 8 livros, né? E ele trata da formação, né? Inclusive se chama o gênero, né? É romance de formação, né? Ele trata da formação do protagonista e não, mas não só dele, de outros personagens, né? O personagem principal é o Wilhelm Meister, né? Trata o romance do modo como ele se forma, desde a juventude até a idade adulta, né? E essa formação passa por duas atividades, ou principalmente por uma, que é o teatro, né? Ele se forma através do teatro, no contato com grupos teatrais, né? Com diretores, atores, né? Também no âmbito de uma discussão da obra de Shakespeare, né? Então, o romance é basicamente isso, né? Eu não vou aqui resumir o romance, né? Só vou indicar por alto o assunto, né? Só queria dizer, ainda ficando no plano da estrutura do romance, né? E já entrando no aspecto da filosofia, né? Que esses 8 livros, né? A meu ver, eles têm um certo sistema. É um romance, mas que tem uma alta carga filosófica, né? O primeiro livro eu considero que é uma espécie de romance de amor. E, nesse sentido, Goethe retoma o romance que ele escreveu antes, né? O Werther, Os Sofrimentos do Jovem Werther, né? O romance de juventude de Goethe, né? Quer dizer, o começo do Meister, eu vou me referir ao romance agora sempre a partir do Meister, né? O Meister, né? Então, o começo do Meister é quando ele então conhece a atriz Marianne, né? E ele então tem uma experiência amorosa que não acaba bem, né? Nesse primeiro livro, né? E tal como o assunto do Werther, né? Mas a diferença é que o personagem ele segue a sua vida, ao contrário do que acontece no Werther, né? E aí no segundo livro ele é filho de comerciantes, o Meister, né? Mas ele gosta do teatro, né? Desde criança ele teve contato com teatro de marionetes, né? E aí ele então faz uma viagem, encontra um grupo teatral. Esse é o assunto do segundo livro, né? Quando ele também encontra figuras enigmáticas, por exemplo, a Mignon, o arpista, né? Atores e atrizes, né? E assim vai. Bom, eu falei que não ia fazer o resumo, mas estou aqui meio já empacando no romance, mas bom, vou tentar ir mais rápido. Então, no terceiro livro, ele encontra esse grupo teatral a qual Meister se liga, eles conhecem a sociedade da corte. Eles vão para um castelo, né? E o interesse desse terceiro livro é que ele mostra o conflito
entre pessoas de origem mais humilde, que o Maistre conheceu no segundo, e as pessoas da corte, né? Então, aí já se vê o caráter de sistema do romance. No primeiro livro se trata de uma experiência um tanto quanto intimista, o amor, a subjetividade. No segundo livro, Maistre encontra o grupo teatral e conhece o que é amizade, no sentido de uma certa intersubjetividade que se expõe no segundo livro. No terceiro livro, nós temos a questão da sociedade. Se no segundo livro temos a comunidade, Freundschaft, a amizade, no terceiro temos a sociedade. E sociedade implica conflitos de grupos, né? É o que o terceiro livro mostra, né? E assim vai, né? O quarto livro, ele finalmente conhece Shakespeare. Também um outro aspecto muito importante, nos primeiros 5 livros do romance, nós temos uma espécie de história do teatro. Quer dizer, Meister se relaciona desde o primeiro livro até o quarto livro com diferentes formas teatrais, desde o teatro de marionetes, passando pela referência do teatro francês, até que ele conhece Shakespeare, né? E esse percurso do personagem coincide com a história da estética alemã da segunda metade do século XVIII, né? Então, aí já se nota como esse romance do Goethe tem uma afinidade com a estética. Essa disciplina que nasceu em 1750 com o Baumgarten e alcança um ponto culminante com Hegel em 1830, né? Então, o romance, de alguma maneira, ele lida com essa história da estética alemã, né? Pois bem, ele então tem todo esse caminho pelo teatro, só que num certo momento ele abandona o teatro, né? Ele acha que não tem talento, né? E ele então ele vai se dedicar à chamada vida, que é o segundo assunto do romance, que são os últimos 2 livros, né? E aí surge também a Sociedade da Corte, né? Que é algo bastante romântico do romance do Goethe, né? Que o Meister, no 7º livro, né? Nos últimos livros, ele percebe que desde o início ele estava sendo observado por uma sociedade, né, secreta. E daí que, então, isso é revelado apenas mais adiante, né? Isso é muito importante, essa relação entre a Sociedade da Torre e o Meister dentro do romance, porque ela, de alguma maneira, expõe a relação entre o narrador e os personagens, né? E o Schiller comenta esse aspecto como sendo altamente filosófico, no sentido de que existe um alvo, um caminho, né, que de alguma maneira guia o personagem. Isso também se põe para a existência humana em geral, né? Bem, então nos últimos 2 livros, fica tentando agora sair do romance e tratar de outros assuntos, né? Meister encontra a Sociedade da Torre e aí ele começa a negar o teatro. E ele, então, passa a discutir com a Sociedade da Torre assuntos de economia, assuntos sociais, como a distribuição de terras, reforma agrária quase, né? A questão dos casamentos, né? Porque naquele momento, no fim do século XVIII, não eram permitidos casamentos entre classes, né? Então, essa é uma questão que surge nos últimos livros, e como você pode conduzir a sua vida de modo prático. Enfim, vocês me desculpem aqui não ter talvez exposto o romance em seus detalhes, né? Mas basicamente se trata no romance desses 2 âmbitos sendo tematizados, né? Uma vida mais subjetiva, guiada pela fantasia, nos primeiros livros, e uma outra vida mais objetiva, guiada pela questão da vida, os interesses práticos da vida. Nos últimos 2 livros, eles discutem muito o que vem a ser a atividade humana. O ser humano se caracteriza pela ação, por aquilo que ele faz de modo prático, como ele intervém no mundo, né? Pois bem,
agora tentando entrar na filosofia e ligando as coisas, que eu aqui expus o romance de modo, digamos, um pouco bruto, confesso, né? O romance, no fundo, trata da relação entre subjetividade e objetividade. E essa é a grande questão filosófica a partir da crítica kantiana, da filosofia crítica de Kant, né? E passa a ser um assunto depois de Kant. Inclusive, essa guinada na direção da objetividade é o que nós vamos ver na filosofia de Hegel, em relação ao Kant. Quer dizer, Kant e Hegel formam aí os dois extremos da filosofia clássica alemã. Ora, essa questão ela foi discutida, debatida de diferentes maneiras pela filosofia da época. E ocorre que o romance do Goethe expõe isso em linguagem poética. E aí começa toda uma questão, enfim, se coloca uma questão na época, que é a relação entre filosofia e poesia. É sobre isso que, no fundo, trata o romance, quer dizer, como o ser humano pode guiar a sua vida no âmbito da subjetividade e da objetividade. E é esse o assunto da formação, da Bildung, em alemão, esse termo que significa tanto cultura quanto formação e educação, né? Eu vou agora citar, talvez tornar a minha exposição um pouco mais viva. No quinto livro, no terceiro capítulo do quinto livro, temos a carta que Meister escreve para o primo, o cunhado dele, o Werner. E aí ele explica nessa carta o que vem a ser formação. E ele no começo diz o seguinte: de que me adianta fabricar um bom ferro se o meu interior está cheio de escórias? De que me adianta fabricar um bom ferro se o meu interior está cheio de escórias? Então, ali, com essa expressão, ele apresenta o dilema da existência humana. Quer dizer, existe o mundo prático, mas existe o mundo subjetivo, né? E como conciliar essas duas coisas, interioridade e exterioridade? Formando-se. É pela formação, enquanto um processo que vai de dentro para fora, que o ser humano pode equilibrar o âmbito do coração com a prosa do mundo. Agora, esses dois termos que eu usei, coração e prosa do mundo, são os termos que Hegel apresenta nos cursos de estética para caracterizar o gênero do romance, como a moderna epopeia burguesa. Quer dizer, esse conceito que o Lukács depois incorpora, né? O romance é isso, quer dizer, é como o indivíduo consegue se encontrar no mundo e a si, ou encontrar-se a si no mundo. Hegel também, nos cursos de estética, usa uma outra expressão que em que ele caracteriza o romance de formação como sendo o processo mediante o qual o indivíduo apara os seus chifres. A metáfora, né? Sich die Hörner abläuft. Essa expressão pode ser traduzida por como o indivíduo encontra a razão, como ele adquire juízo. E aí Hegel fala que o romance de formação é isso, o jovem que entra no mundo e ele dá inúmeras cabeçadas, ele apara justamente seus chifres para encontrar a racionalidade desse mundo enquanto uma objetividade. Então, é esse o núcleo filosófico, né? A grande questão é, no entanto, como compreender essa relação subjetividade e objetividade, né? Aí, na minha pesquisa, eu entro, em grande medida, com Hegel, a filosofia hegeliana. Aliás, devo aqui fazer um outro parênteses, né?
uma das teses que eu tenho é a seguinte, né? Bom, vou começar mencionando um comentador francês de Hegel, o Hippolyte, né? Jean Hippolyte, clássico comentador dos anos 60, 70, enfim. Ele diz o seguinte, mas isso já foi dito antes por um norte-americano, Josiah Royce, que a fenomenologia do espírito de Hegel é um romance de formação filosófico. Bem, aí também aqui eu preciso explicar rapidamente a fenomenologia de Hegel, né, que trata desse percurso justamente de formação da consciência, desde a certeza sensível até o saber absoluto. Ora, se reconheceu isso já no começo do século XX, que a obra filosófica de Hegel é um romance de formação, ou seja, é a consciência que se forma a partir de inúmeras etapas, a partir de figuras, né, até chegar ao saber absoluto, que significa adquirir a cultura. Assim a gente pode entender, segundo o prefácio da Fenomenologia do Espírito, o objetivo desse percurso, né? Pois bem, eu vou... Bom, sobre isso tem muita coisa para falar. Como eu disse, a minha ideia é apresentar aqui só o assunto, mas brevemente é isso. O Hippolyte e outros disseram que a Fenomenologia do Espírito de Hegel é um romance de formação filosófica. Pois bem, eu tenho a ambição, talvez muita ambição, pretensão, de inverter essa relação. Dizer que o romance de Goethe é uma fenomenologia do espírito. E não a fenomenologia do espírito é um romance de formação. O que significa isso? Significa dizer que a obra de Goethe, esse romance, ele realiza uma espécie de história da consciência que começa desde o momento mais sensível e caminha até, digamos assim, o momento concreto de integração do ser humano no mundo. É claro que a fenomenologia que está no romance do Goethe não vai ser a mesma de Hegel, né? É uma outra leitura que o Goethe faz da história da humanidade, justamente por meio da poesia e, aliás, por meio do teatro, né? Principalmente, né? O teatro como sendo uma instituição, né? Então, uma das ideias é dizer como justamente os 8 livros do romance do Goethe são um certo sistema poético que, de alguma maneira, pode ser visto como rivalizando com essa obra clássica da filosofia ocidental, que é a Fenomenologia do Espírito, né, de Hegel, né, que trata justamente de como o ser humano adquire conhecimento e age no mundo, quer dizer, todo um percurso que o Hegel apresenta, desde a esfera mais sensível até as figuras do espírito absoluto, digamos assim, que depois ele desenvolve em outras obras, arte, religião e filosofia, né? No caso de Hegel é subjetivo, objetivo, subjetivo e objetivo enquanto absoluto, né? Mas essa relação a gente também pode, de alguma maneira, ver no romance do Goethe, né? Bem, isso, então, a dimensão filosófica, né? Que ainda envolve outros aspectos, né? A minha abordagem até agora, né? Eu tenho percorrido a recepção romântica do romance e a recepção idealista do romance, né? O romantismo, ele comentou muito o romance do Goethe assim que ele saiu, né? E qual é o interesse disso, em investigar essa recepção que é principalmente filosófica? O romantismo ele vai acentuar o elemento poético do romance. O idealismo vai acentuar o elemento prosaico do romance. Dito de outra maneira, o romântico é o mais subjetivo, o idealismo é mais objetivo, né? O idealismo, de alguma maneira, está ligado ao clássico,
Aí nós também temos esse par romântico e clássico, subjetivo e objetivo, poesia e filosofia. Enfim, uma série de pares conceituais que se colocam, né? Agora, eu queria também levantar um outro ponto. Então, vamos lá. Supondo que o romance do Goethe seja uma fenomenologia do espírito que trata da integração do indivíduo no mundo. Quer dizer, como o indivíduo se forma a si mesmo, desde a subjetividade até a objetividade, né? Em termos fenomenológicos, né? A pergunta é como que isso funciona, quer dizer, como que seria essa fenomenologia, né? Bem, aí eu entro com uma outra questão que diz respeito a gêneros literários, né? Que é a relação entre teatro e romance. Quer dizer, num certo momento do romance, o Maista está lá com um grupo teatral e eles então começam a discutir sobre teatro. Aliás, o romance do Goethe, no livro 4º e 5º, ele é altamente crítico, reflexivo. Longas discussões sobre Shakespeare. E aí, num certo momento, o grupo se pergunta, drama ou romance? E qual seria o gênero literário mais apropriado, mais interessante? O teatro ou o romance? O que indica essa questão? Que eu tento cercar de várias maneiras e confesso que é bastante difícil, né? Quer dizer, mais uma vez eu tenho uma certa pretensão, uma ambição talvez, né? Que é discutir a relação entre o teatro e o romance, né? A partir do romance do Goethe. E a minha tese é um pouco a seguinte, né? Eu parto do fato de que o teatro significou uma instituição altamente filosófica desde a antiguidade até a modernidade, começando com a tragédia nos gregos e penetrando no drama moderno, né? No teatro como instituição social, que é algo muito importante no século XVIII, por exemplo. Os grandes filósofos da época, eles pensavam segundo o teatro, uma série de questões humanas, né? Então, eu considero que o teatro, ele não é apenas um gênero literário, mas ele é o lugar por onde passou a ideia de ser humano desde a antiguidade até a modernidade, até a Revolução Francesa. Aí eu preciso também falar um pouco sobre isso, a Revolução Francesa como sendo o que está por trás do romance do Goethe. Essa transformação que se opera com a sociedade humana ocidental a partir da Revolução Francesa. Ora, o que significa dizer que o teatro é o veículo, é o lugar em que o ser humano se experimenta a si? Significa dizer que o ser humano, desde a antiguidade até a Revolução Francesa, se pensou pela categoria da representação, no sentido de um certo tipo. O ser humano desempenhando um certo papel, de alguma maneira, quase que previamente fixado, e não muito flexível, não muito maleável, né? Essa é a grande questão, e agora eu já vou pular, quer dizer, um pouco... Bom, então esse problema dos gêneros, aliás, preciso encerrar depois de falar da Revolução Francesa. Essa questão dos gêneros, o que acontece é o seguinte, na época do Goethe, com o romance do Goethe, está surgindo o romance, que vai se tornar a literatura do século XIX. Os grandes romances são do século XIX. Aliás, uma coisa muito importante que tem que ser dito aqui, que esse romance, Os Anos de Aprendizagem, ou Aprendizado de Wilhelm Meister, né, ele é o meu objeto de pesquisa, mas não porque ele é um romance excepcional, o melhor dos romances, ou algo assim. Não. Os romances do século XIX,
entrando no século XX, no começo, até o começo do século XX. Depois não tem mais propriamente esses romances clássicos. Eles são, de alguma maneira, entre aspas, melhores que o do Goethe. Com técnicas, com expedientes muito mais refinados. Um Thomas Mann, um Dostoiévski, um Balzac, e assim por diante, operam o gênero do romance de modo muito mais diferenciado, né? Ocorre que a importância do romance do Goethe é que ele se localiza num momento histórico único, que é justamente quando se deu a Revolução Francesa e se tinha a expectativa de que o ser humano pudesse finalmente se realizar enquanto ser humano a partir da igualdade, da fraternidade e, enfim, a partir de um humanismo. Essa é uma questão que Georg Lukács, na teoria do romance e nos outros textos sobre o Goethe, percebe de modo exemplar. Ele diz que o romance do Goethe, Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, não poderia ter sido escrito nem antes e nem depois. Ou seja, 1794, 95 é quando ainda a Revolução Francesa está fresca. Depois disso, já em 1820, 1830, já não há mais a mesma percepção do que pode apresentar a Revolução Francesa e seus ideais para o ser humano. Com o Napoleão e tudo mais, se desdobra uma outra ideia, né? E aí também começa uma reação à Revolução Francesa, né? Então, esse é um ponto importante, né? Perceber que há aí uma mudança, tanto no campo dos gêneros literários, quer dizer, o teatro. Por que o romance surge a partir daquele momento e ganha cada vez mais força? Porque o romance será a expressão do homem moderno, desse homem que se apresenta depois da Revolução Francesa. E o teatro representa o que o ser humano era até então, quer dizer, desde a antiguidade até o começo do século XIX, né? Nesse sentido, a Revolução Francesa ela vai colocar, e é disso que trata o romance do Goethe. Quer dizer, o romance do Goethe ele combina duas coisas: a filosofia crítica kantiana, o princípio da subjetividade, que o ser humano vai se pensar inteiramente a partir da atividade do sujeito. Esse é, grosso modo, o assunto das três críticas de Kant, né? Crítica da razão pura, prática e a do juízo, né? Como que o ser humano pode se pensar assim como uma subjetividade plena, que não é coagida por nenhuma instância. Ou seja, a modernidade começa com isso, né? E a Revolução Francesa ela vai colocar diante do ser humano a tarefa de que ele precisa se formar, que ele precisa se encontrar a si mesmo. Essa era uma questão que não se punha até então, no antigo regime. O ser humano, antes da Revolução, ele estava condenado, fadado a permanecer num determinado estamento. Ora, a Revolução Francesa traz um desafio, e daí eu acho que isso me permite também, talvez, sair um pouco do meu assunto. Não sei se eu estou me fazendo entender, e talvez falar um pouco aqui do IEA, e qual o interesse, digamos, da minha pesquisa, para além do Instituto de Estudos Avançados, mas o que a minha pesquisa pode trazer de interessante para nós hoje, né? Quer dizer, essa é a questão, né? E a questão é justamente essa, né? De que nós estamos há mais ou menos 200 anos às voltas com esse assunto. Quer dizer, essa é uma experiência
contemporânea, né? O ser humano ele é livre, pelo menos em termos ideais, e ele entra na existência para se realizar, ou aparentemente com a pretensão de se realizar, ou seja, está colocado isso. Nós temos o homem moderno, né? Ele está colocado diante dessa situação, né? Ele quer ser feliz, ele quer experimentar a vida na sua riqueza, na sua diversidade, né? E essa é uma questão que se coloca, como isso pode ser feito? Quer dizer, como que o ser humano pode atingir esse ideal? Inclusive, a questão que o Goethe coloca, né? O modo como ele coloca, a gente pode se perguntar em que medida isso ainda é atual, né? Em que medida, em 2024, no século XXI, né, o ser humano ainda entra na existência com a ideia de se encontrar a si mesmo, ou não. Quer dizer, também, então, essa questão se a formação ainda é um horizonte, principalmente no nosso mundo técnico, né? Num mundo em que cada vez mais somos, digamos assim, dirigidos, guiados por experiências que aparentemente nos tiram toda essa autonomia, né? Que é uma questão que o Kant coloca na filosofia prática dele, né? Bem, eu acho que eu basicamente toquei nos principais assuntos, né? Certamente muita coisa ficou de fora. O papel do Schiller nisso tudo também é muito importante, né? Ele comenta o romance do Goethe, participa da produção, né? E o Schiller ele eleva, digamos assim, o romance ao plano do idealismo, a meu ver, né? Aliás, essa é uma coisa importante também a ser dita, e talvez depois eu passe a palavra adiante. Gostaria de ouvir o Eric. Eu acho que talvez fica mais fácil se o Eric depois me colocar perguntas para eu talvez esclarecer um pouco mais a questão, né? Mas eu só queria finalizar com isso, né? Bom, eu sou da filosofia, né? Do departamento de filosofia. E a pergunta é, mas o que você está fazendo? Por que você não vai estudar obras filosóficas só e se concentra num romance, né? Que é o assunto das letras, né? Da teoria literária. Bem, vocês talvez já tenham percebido que esse romance do Goethe é o anúncio do nosso evento, né? Ele tem inúmeras dimensões, ele transita por diferentes campos, né? O âmbito da psicologia, o âmbito da educação, da filosofia, da estética, da letras e também da teoria social, principalmente os últimos livros, né? Então, esse romance, a meu ver, ele abre para uma série de abordagens possíveis, né? E também eu queria dizer que, pelo menos a minha pesquisa, ela vai partir do romance. Claro, eu acho que em estética é necessário partir do fenômeno, quer dizer, ou pelo menos ter o fenômeno sempre diante de si, né? Mas também é preciso dizer que o romance do Goethe ele é continuado em obras filosóficas. Então, quando se fala do Wilhelm Meister, do Goethe, pelo menos eu compreendo que é preciso ir além da trama do romance e entrar no campo da recepção, uma vez que se filosofou a partir do romance. Eu, certo, talvez seja ousado dizer isso, mas eu tenho para mim que não haveria romantismo sem o romance do Goethe, né? Porque o Goethe colocou, por exemplo, a relação do Meister com o Shakespeare, que é um outro grande assunto, né? A relação crítica que se estabelece ali é o que vai estabelecer o conceito de crítica de arte no romantismo, né? Então, o romantismo é uma continuação do romance. O idealismo, de alguma maneira, também, lembrando que eu falei da fenomenologia do espírito, de Hegel, que mimetiza a estrutura do romance do Goethe, né? Então, só queria registrar que se trata nessa pesquisa de
avançar para esses outros terrenos, né, esses outros assuntos teóricos que eu coloquei, né, uma teoria do gênero literário, né, e a relação filosofia e poesia, e essas outras implicações no âmbito da teoria social e educacional e assim por diante, né? Bem, eu vou ficando por aqui e aí a gente talvez tornar nosso evento um pouco mais dinâmico, né? Obrigado. Bom, obrigado, professor Velho, pela exposição. E agora eu passo a palavra para o Eric Galani, que claramente está preparadíssimo aqui. E a gente vai começar, então, como o professor falou, uma coisa um pouco mais dialógica, talvez, né? Obrigado, Ícaro. Obrigado, professor. Eu quero agradecer, primeiramente, à IEA, ao Ícaro, ao professor Velli pelo convite, assim. Para mim é muito importante estar por aqui, porque eu sou aspirante ao mestrado na filosofia, mas a minha área é a parte artística. Minha formação se deu no teatro, e o que me chama a atenção no trabalho do professor é justamente essa abordagem a partir do teatro, dos gêneros. E, no entanto, hoje aqui é colocada a questão da formação, né? Eu acho que até pelo IEA tem puxaram para o Goethe a filosofia, teatro e vida como formação e cultura. E eu acho que talvez a minha contribuição, ela hoje nasça mais na minha experiência teatral como formador e como eu fui formado no teatro na contemporaneidade. O professor acabou de puxar aqui que uma das dúvidas é o que seria tão contemporâneo atualmente ainda nas colocações do Goethe para a gente, né? O que faz desse romance ainda atual. E aí eu tenho uma porção de coisas, mas primeiro colocar realmente o quanto seria complexo determinar o que é formação no romance. Isso mesmo, o professor mesmo já coloca no livro dele. Ele abre com a seguinte frase. Ele abre com a frase, eu vou achar aqui. O que pretende se mostrar é que os conceitos de formação de teatro e de vida nesse romance de Goethe são tópicos essencialmente problemáticos e não instâncias de afirmação ou de negação simples. Quer dizer, então aí a gente já tem uma questão que é a complexidade do que seria determinar o que é formação. Eu vou puxar para esse lado as questões com o professor, que são inerentes a mim, mas é claro que o romance seria ricamente abordado por qualquer outro ponto, né, filosoficamente falando, mas a gente vai partir da questão da formação. Lá se abre com perguntas que o professor segue no próprio livro, que são, então, qual o sentido desses termos no próprio romance, os termos de formação? Em que consiste a formação neste romance? Dando por suposto que a categoria de formação seja mais apropriada para caracterizada. A formação em Magister está centrada de fato em sua relação com o teatro? Todas essas perguntas o professor coloca no livro. O teatro é só uma etapa necessária da formação que capacita o indivíduo para o mundo? Mas que teatro é esse? Ou melhor, que tipo de teatro surge no romance e o que vem ser a vida nesse romance? Então, nesse sentido, o que me veio uma primeira pergunta, quando da preparação para estar aqui, e que surgiu da leitura do seu livro, professor, que era a pergunta que quem se forma para alguém que não a si próprio? Quer dizer, para que a gente se forma? Qual a razão da formação? E eu acho que essa primeira pergunta que eu estaria colocando já tem a ver com tentar trazer o livro do seu contexto, da época, do seu contexto, para o contemporâneo. Eu acho que o problema da formação, ele ainda é inerente ao ser humano, né? Haja visto até as duas etapas complexas que existem. Se nós estamos falando lá em Goethe da Revolução Francesa, de toda uma efervescência de alteração de modo de lidar do mundo, de modo de produção, de modo de entendimento das castas sociais,
Hoje em dia, me parece que essa complexidade social externa, ela está se dando por uma questão que o professor também colocou aqui agora, que é a complexidade tecnológica. Essa revolução tecnológica está alterando para a gente o que é a formação. Esse evento está sendo transmitido ao vivo, online, pelo YouTube. Quer dizer, será que o acesso basta? Então, por onde vai se dar essa informação? Porque a informação está por aí. Mas como o ser humano hoje vai se formar? Essa é uma pergunta minha diária dentro de sala de aula com os alunos. E a gente pega aluno de vários níveis, assim, né? Eu tive experiências desde trabalhar no governo do estado até a coisa mais particular. E você fica pensando, como formar um indivíduo? Aí essa primeira pergunta minha, que era, quem se forma para alguém, para alguém que não seja a si próprio? Porque eu imaginava, até a leitura, antes de ser esclarecido, professor, que talvez fosse realmente um processo individual, somente individual, e que a gente estivesse só em busca da tal liberdade. Quando a gente buscasse uma formação, quando a gente busca mais cultura, ou qualquer coisa parecida. No entanto, no decorrer do livro, eu me deparei com uma frase, quando o professor está fazendo as considerações sobre a formação do indivíduo em Hegel, e a frase é a seguinte, e essa frase me arrebatou, que foi: a ideia de se formar a si mesmo somente tem sentido se feita no quadro de uma sociedade já constituída. De modo que o problema da formação nunca é um problema do indivíduo apenas, mas de um mundo no qual se insere esse indivíduo. Cara, eu olhei e falei, e agora? Né? Se você pensa primeiro individualmente como a formação em busca da liberdade do indivíduo, né? A gente tem todo um processo no teatro, pelo menos eu também sou formado pelo Centro de Pesquisa Teatral lá do SESC, que foi com Antunes Filho, falecido em 2019, que é um grande diretor de teatro aqui de São Paulo, e lá a gente afirmava muito sobre o processo de individuação, onde não tem o outro, não existe o outro, o processo é seu, é você encarando os seus problemas. O máximo que você utiliza o outro é como modelo e antimodelo, em termos de observação, mas a análise é sua, ela é introspectiva, em busca dessa formação, dessa consciência. E aí, quando me veio essa frase daqui do Hegel, né, ou comentando Hegel, que a gente se forma para o social, aí passei a compreender um pouco melhor, talvez, a intenção idealista do romance, que visa, não bastaria a gente se formar, porque, de certo modo, a nossa formação ela vai atingir o outro de qualquer modo em alguma instância, né? E então, posto isso, essa primeira questão, eu vou chegar na segunda agora, o professor fique à vontade para me interpelar onde for, né? Eu estou organizando aqui por uma questão de organizar meu pensamento, mas se qualquer ponto já tiver... Você quer que a gente faça uma espécie de diálogo? Isso. Seja isso. O Ícaro gostaria de falar também alguma coisa ainda? Depois a gente dialoga. Porque aí a segunda questão que eu ia colocar era juntar o fator contemporâneo, e aí a pergunta para mim que é difícil de entender, né? Vamos dizer que é preciso uma formação de um indivíduo hoje e que ela seja uma formação que vise uma benesse social, né? Uma contribuição objetiva na sociedade. Então, a pergunta que me veio foi: será que o exato entendimento do conceito de Bildung, né, como se entende essa formação em Goethe, ele não seria o que se tem de mais valoroso para a compreensão da formação contemporânea? Pensando em responder aquilo, o que de atual teria o romance? Eu acho que essa ideia da Bildung, que é essa formação ampla e restrita, e que vai de um campo poético subjetivo até um campo prosaico objetivo, e lendo o romance, me abre portas muito possíveis para como passar hoje a informação para quem você estiver formando, né? Então essa é a primeira coisa que, se o senhor puder comentar, era justamente isso, assim, como que o senhor enxerga a Bildung, ou esse termo, né, de formação, no que ele vai se diferir, por exemplo, ou de uma formação técnica,
que é estritamente técnica, ou, por exemplo, de uma formação estética, como vai propor o Schiller, ou então mesmo até de uma formação em termos mais platônicos ali para a República, onde ele exclui os artistas e a arte só serve para uma formação sensível e não necessariamente para uma formação moral, porque ela é antiética. Então, o que a Bildung iria diferir, né, e que ela tem de diferencial entre esse? Eu acho que era um primeiro ponto que me interessaria bastante ouvir o senhor, e que eu fiquei maturando aqui enquanto passava. Obrigado. Bom, então eu vou tentar entrar aqui num diálogo, se o moderador permitir. Bom, é o seguinte, as suas primeiras impressões me remeteram a algumas questões. Bom, vou começar com a ideia do conflito. O conflito entre teatro e vida que há no romance. Quer dizer, esse é um ponto importante, né? No romance do Goethe, a gente pode ler esse romance de uma maneira talvez assim otimista, como alguns já leram, né? No seguinte sentido: existe um personagem, o Meister, né? Ele tem o contato com o teatro desde a sua infância, na família, teatro de marionetes. Ele conhece outros jovens atores, né? Entra num grupo, tenta ser diretor, inclusive, quer dizer, diretor não, mas antes ator e autor de teatro, né? E num certo momento ele abandona o teatro e tem um filho, aliás, o Félix, né? E ele então passa para a vida. Então a ideia seria de que a formação consiste em ter uma experiência estética para chegar à maturidade e enfrentar a vida em termos concretos. Ora, eu não vejo isso no romance, né? Eu não acho que seja tudo tão simples, né? Por uma experiência estética, eu chego à experiência prática do mundo, né? Inclusive, essa ideia, ela pode lembrar um pouco o Schiller, as cartas sobre a educação estética do homem, do Schiller, né? Que propõe um equilíbrio das faculdades da mente, né? Entre a sensibilidade e a racionalidade, para que o indivíduo possa atuar em termos políticos. O Schiller, logo no começo, ele fala, mas não seria preciso educar o ser humano em termos morais para atuar na política? Aí ele fala, não, para chegar na política, numa ação livre, o ser humano precisa primeiro educar os sentidos. Portanto, precisa ter uma educação estética que prepara o ser humano para a vida. Quer dizer, esse esquema, mais ou menos, assim, grosso modo, aqui falando do Schiller, é claro que isso é mais complexo. O Schiller, a meu ver, também tem que ser lido de outra maneira, mas estou, assim, colocando aqui uma certa leitura das cartas sobre a educação estética do homem, do Schiller, de 1795, que é um clássico da estética, né? E justamente da mesma época dos anos de aprendizado, né? Pois bem, eu tenho uma visão do romance já mais numa linha hegeliana, que vem depois. Aliás, a Fenomenologia do Espírito é de 1806, é 10 anos depois do romance do Goethe, em que se coloca a questão do conflito, da negação determinada, como fala Hegel, né? Aí que está, talvez explicando um pouco o Hegel, a gente consiga entender o que se passa no romance. Hegel, desde o começo da Fenomenologia do Espírito, ele parte do fato de que a consciência ela é cindida, ela é separada. O ser humano ele é consciência em si e para si. Ou seja, sujeito, objeto e sujeito, subjetivo e objetivo. Isso, em Hegel, é um conflito do ser humano. O ser humano, ele pensa o mundo e pensa sobre o que pensa. Ou seja, ele é, dito de outra maneira, né? Nós somos corpo e alma, ou algo assim, né? Assim, grosso modo, hegelianamente falando, é a consciência que é em si e para si. Ou seja, o grande dilema da existência humana, da história da humanidade, desde a instância do indivíduo
para a instância social e inclusive essa dialética interna, ela se coloca no âmbito da arte, da religião e da filosofia para Hegel. O eterno dilema humano é esse conflito, né, entre objetividade e subjetividade, e que se negam. Então, inclusive, para Hegel é muito importante o erro, e que no Meister também está no centro, né, que a experiência humana é marcada pelo errar. Daí que, então, voltando agora ao romance, o teatro e a vida se criticam reciprocamente. Eu vejo o mesmo mecanismo da dialética hegeliana atuando no romance. Um é a crítica do outro. E a grande relação, a grande questão do romance que o Schiller exprimiu numa carta ao Goethe é que os anos de aprendizado são um conceito de relação, diz Schiller. O segredo é não cair para um dos lados. Quer dizer, não tentar olhar o mundo apenas do ponto de vista subjetivo, como também não olhar o mundo apenas do ponto de vista objetivo. Aliás, esse contraste, ele se coloca, num certo momento, no romance, de modo muito interessante, quando Meister encontra o cunhado Werner. Porque justamente eles são amigos de juventude, né? E enquanto jovens, Werner é um personagem prático. Ele tem um senso prático pela vida. Ele acha que o Meister está perdendo seu tempo com teatro, né? Aí o Meister, num certo momento, escreve poemas, tenta escrever peças teatrais, e aí, num momento de desespero, ele queima os papéis, né? Porque ele acha que nada presta, né? E o Werner chega, mas por favor, não queima esses papéis, pode ser que eles possam ainda ser úteis para alguma coisa, né? E ele também acha que o Meister não deve namorar a atriz Marianne, né? Porque esse não é um bom caminho. Enfim, o Werner, desde o começo, ele é um homem dos negócios, um homem prático. E o Meister é um homem poético, digamos assim, né? Só que mais adiante, depois de muitos anos, alguns anos, aliás, eles se reencontram, e aí o Meister vê o Werner todo desgastado, porque ele seguiu demais a vida prática. Inclusive, aparece a expressão que ele é um hipocondríaco do trabalho, o Werner, né? Ou seja, ele não soube cultivar a fantasia, e isso fez com que ele fosse o que ele, enfim, transformou ele numa pessoa envelhecida rapidamente, né? Então, esse encontro, aliás, o Werner, isso o Meister observa no Werner, e o Werner fala, puxa, ele olha para o Meister, nossa, o fato de você não ter trabalhado, ele fez bem, você está com uma ótima aparência, né? Enfim, então, isso são metáforas, né? Mas o que se passa no romance, a meu ver, é o seguinte: nem o teatro, nem a vida podem, de modo exclusivo, guiar o ser humano. A grande questão que é trabalhada de inúmeras maneiras, e esse é o grande desafio. Eu já estou há 10 anos em cima desse livro, e eu acho que nem sei, já estou um pouco angustiado, porque tem que terminar agora, né? Mas a grande questão é como equacionar sempre isso, né? Essa crítica interna, né, dessas duas instâncias, né? Porque isso se desdobra nos personagens também, né? Existe uma coisa muito importante nesse romance, que é o seguinte, é o modo como Goethe trabalha os personagens, né? Cada personagem, aí voltando um pouco talvez à sua questão, cada personagem é ele mesmo e é também o outro, ou um outro, ou seja, há uma teoria da subjetividade que convive com a intersubjetividade. Isso é uma coisa incrível no romance. Cada personagem tem uma constituição própria e nenhum personagem domina o outro. Inclusive, essa é uma coisa que não se entendeu no começo. As pessoas queriam que o Goethe fizesse do Meister um herói.
Só que a Revolução Francesa não comporta mais heróis. Heróis é uma coisa do passado. O ser humano não pode mais dominar o outro. Essa era a grande questão do Goethe. Nesse sentido, eu vejo toda uma teoria do ser humano no Goethe. E aí uma das teses que eu estou tentando trabalhar, mas que é difícil de manejar, é a seguinte. Lembrando a terceira crítica de Kant, a crítica do juízo, né? Que trata do juízo estético. Essa rosa é bela. Quer dizer, o Kant examina o que significa ter um prazer estético, de conseguir apreciar o belo, né? E ele fala que esse juízo é desinteressado, ele não tem uma finalidade, ele é, portanto, livre. Ora, o que acontece no Kant é, de certo modo, uma teoria do ser humano, e que o Goethe opera no romance no seguinte sentido: como no mundo, quer dizer, esse é o desafio da Revolução Francesa. Como eu consigo me realizar e, ao mesmo tempo, compreender o outro se realizando a si, sem que eu domine o outro e também não seja dominado pelo outro. Então, esse arranjo está presente no romance do Goethe e é equilibrado justamente, quer dizer, e como a gente consegue fazer isso? Consegue na medida em que você consegue lidar com a subjetividade, com a fantasia, com a imaginação, mas também com o mundo objetivo, o mundo técnico, o mundo econômico. O que, por exemplo, o romantismo, num certo momento, eu antes falei, o romantismo tem uma leitura poética do romance. Eles não gostaram dos últimos 2 livros do romance do Goethe. O Novalis, por exemplo, falou que era um absurdo que a economia venceu a poesia. Quer dizer, que nesses últimos 2 livros Goethe teria se rendido ao mundo prático e que isso não teria sido interessante e bom, né? Então, só que essa é uma questão que se coloca, né? Quer dizer, o mundo econômico, ele precisa também ser visto, ser levado em conta, né? A tendência, muitas vezes, nossa, hoje em dia, é de achar legal só a parte do teatro, né? A parte mais da fantasia, né? Mas justamente o romance propõe um arranjo entre imaginação e entendimento. Isso é longamente discutido pelo Goethe e pelo Schiller na correspondência. E aqui eu preciso também mencionar que a minha pesquisa tem uma conexão com a tradução que nós terminamos há pouco, eu e mais 2 colegas, né, professores, da correspondência completa de Goethe e Schiller, que tem 1015 cartas. 1015 cartas, na edição alemã, 800 páginas, nós traduzimos tudo isso, em que eles discutem exaustivamente essas questões ligadas à teoria do teatro e assim por diante, né? Bom, eu não sei se eu consegui, talvez... Bom, então, voltando, tá, eu te devolvo a palavra. É justamente isso, é entender a relação teatro e vida como conflituosa, e a grande habilidade a isso que talvez seja o atual. Por mais que a gente tenha, depois da psicanálise, do desenvolvimento das teorias das ciências humanas, né, no século XIX e XX, por mais que nós tenhamos avançado para uma compreensão que vai além de uma teoria da subjetividade, no sentido clássico de Kant e Hegel, ou seja, o que é sujeito, né, com a psicanálise, se tornou algo muito mais complexo tudo isso, né? De modo que parecem categorias arcaicas, né? Você pensar o ser humano como sujeito e objeto. Por mais que isso tenha acontecido, nós ainda estamos em muitos aspectos envolvidos nesse dilema clássico que é o ser humano diante do mundo objetivo, né? Principalmente se a gente vai para o campo mais prático, né? Isso
volta e meia se coloca, né? E o desafio que Kant, Goethe e Hegel colocaram é que é necessário encontrar esse equilíbrio dessas instâncias. Aliás, a fenomenologia do espírito nada mais é do que variar, conjugar isso de inúmeras maneiras pelos vários processos da atuação prática e do conhecimento. No fundo, é isso, né? E talvez uma atualidade seja de que esse desafio ainda está colocado para nós, né? De ter uma relação conosco mesmo e com o mundo ao mesmo tempo. E conseguir ir e vir, quer dizer, o tempo todo, né? Essa é, no fundo, a questão. Nossa, já tem... Ícaro, quer falar alguma coisa? Sim. Não, muita coisa sempre, né? Eu teria alguns pontos que seriam mais um ensejo para o professor se estender um pouco mais sobre eles, talvez, tendo em mente a exposição agora e também o manuscrito, né, que eu tive a oportunidade de conferir. Então, o que eu teria que são um pouco mais pontuais, talvez, mas justamente como ocasião para, enfim, estender um comentário que o professor fez um pouco brevemente em alguns pontos, e também para eu colocar algumas questões, né? Então, primeiro eu gostaria de ouvir um pouco mais o professor falando dessa relação que você falou só um passant, mas de um possível paralelo entre a posição do narrador ou da sociedade da torre no Meister e a posição do filósofo na fenomenologia do espírito, né? Que você teria essas duas instâncias, né, do para si e um para nós, que seria ocupado pela sociedade da torre ou pelo narrador. Enfim, essas posições são um pouco intercambiáveis, né? Mas o que eu acho especialmente interessante nisso é que essa ideia de que o processo formativo ele se passa às costas quase da consciência ou do Meister, né? E aí já amarrando um pouco com a interpretação do Schiller, né, a ideia de que o Meister ele não tem um alvo claro, né, ele não tem os olhos postos numa meta. Mas você tem a sociedade da torre um pouco operando ali nos bastidores, né, atrás das cortinas, talvez. Enfim, isso parece um momento sumamente especulativo assim, do romance, né, explicitado pelo Schiller, e talvez fosse interessante ouvir um pouco mais. O que passa também para essa ideia do desvio formativo, pelo erro, né? Teve um momento do livro do professor que eu achei muito interessante que você reconstitui o engajamento do Meister ali, os móveis psicológicos quase desse engajamento totalmente na chave do engano, né? Então, que o próprio Meister se pergunta em algum ponto e o professor explicita de o quanto que esse engajamento com o teatro não teria de fuga, né? Ou de uma fuga, ou de um refúgio diante do mundo. Então não seria movido por uma aspiração positiva, mas uma recusa meramente, né? Que eu acho que aparece mais claramente no som teatral, esse aspecto de fuga, né? De refúgio. Ou ainda pelo amor, né? Pelo enamoramento pela Marianne, ou uma expressão que eu achei interessante, pelo desejo de nomeada, né? Pelo desejo de aplauso. Então, encaixando com essa ideia de um desvio informativo, né? Quanto que engajamento com o teatro ele não seria movido por essas coisas alheias, na verdade, à arte, né? Ou enfim. Mas justamente com a ideia de um desvio informativo, ele chega num alvo que ele não tinha em vista. E quanto a gente pode pensar isso em relação com a fenomenologia, enfim. Esse é um dos pontos. Uma questão que não apareceu, mas o Hamlet, né? O Hamlet enquanto o cume, o ápice do engajamento do Meister com o teatro, a encenação do Hamlet, e ao mesmo tempo um momento que ele é ultrapassado, justamente, né? O quanto que isso já está prefigurado no Hamlet, ou não, né? Enquanto já uma passagem para o romance, e o Hamlet enquanto esse herói trágico, que ele não age, na verdade, né? Que a ação é tudo no âmbito dessa interioridade reflexiva, né? Desse recuo e da hesitação. Então o Hamlet já não é mais um herói trágico, é o último dos heróis trágicos, o primeiro dos heróis humanescos. Bom, eu acho que essas questões são... Eu acho que já teria muita coisa, né? Mas aí talvez uma lembrança também que essa formulação, retomando coisa do desvio informativo e tal, essa formulação que não apareceu, mas só não foi explicitado, né? Mas a ideia de finalidade sem fim, ou a conformidade a fim sem... que me parece um ponto importante, né? Que talvez um dos traços, avançando, enfim, uma sugestão,
dos traços distintivos dessa ideia de Bildung do Goethe, né? Porque, enfim, ideia de formação ou de ontogênese ou do vir a ser de um indivíduo, ela existe em vários âmbitos há muito tempo. Mas qual que é a novidade, né? Pelo menos eu encaro dessa maneira, pensando um pouco no Meine, que é um historiador clássico da filosofia alemã. Mas qual que é a diferença, por exemplo, do ser humano ou desse horizonte que se abre para o ser humano após a Revolução Francesa para o que vem antes, né? Tem um paralelo interessante que dá para fazer com a formação no reino da natureza, né? Então, qual que é a diferença? A diferença é que uma semente de um carvalho, para usar a imagem, ele só pode se tornar um carvalho, né? Seu destino está determinado de antemão, ele meramente se atualiza, se explicita. Né? Mas a formação não, né? É um destino em aberto, né? Enfim, não está determinado previamente, não é uma mera realização. Eu acho que passa por essas questões, né? Você não tem um alvo explicitado. E aí, essas seriam um pouco as questões, o ensejo para ouvir um pouco mais do professor, e aí um comentário, particularmente, que eu acho interessante, que eu acho, enfim, super pertinente e fértil essa ideia de um estado de graça histórico. Né? O Meister só poderia ter acontecido naquele momento de ápice de expectativas abertas pela Revolução Francesa, e não antes, porque esse horizonte não estava aberto, e nem depois, porque você tem essa ressaca histórica, né? Com a guilhotina e o Robespierre, enfim. Que é interessante a gente observar, enfim, uma intuição que eu tenho, enfim, uma impressão que passa, por exemplo, com as críticas que o Auerbach vai fazer ao Meister, né? Ele vai ver, enfim, enxergar problemas no Meister desde a perspectiva de um realismo social, um realismo histórico. E eu acho interessante observar alguns romances desse autorrealismo francês, né? Tipo a Educação Sentimental e O Vermelho e o Negro, que você tem meio que um esquema parecido do Meister, né? Essa bela alma, enfim, esse jovem com esses belos sentimentos e que entra em conflito com o mundo constituído. Mas nesses romances, a solução é sempre um abandono desses belos sentimentos, né? Então eles acabam abraçando a hipocrisia, ou enfim, o jogo social, mas esses belos sentimentos são meramente abandonados. Né? E no Meister não, você tem justamente essa dialética que o professor já ressaltou, mas enfim, que eu acho uma coisa interessante que dá muito o que pensar. Né? Mas enfim, seria um pouco isso. Muito obrigado pelas questões complexas. Vou tentar comentar. Bom, anos de aprendizagem, né? Anos de aprendizado. Esse termo, né, Lehrjahre, ele significa os anos em que o aprendiz, né, ele aprende uma profissão, né? Originariamente esse é o sentido do termo, né? Mas o Goethe, ele obviamente explora outros significados, né? Que é você se formar para a vida, né? E daí o Schiller comenta num certo momento que se você tem os anos de aprendizado, você também tem a ideia do mestre. Ou seja, você tem um alvo, né? Quer dizer, você quer se tornar mestre ao estar aprendendo, né? Daí o Schiller comenta que que a maestria, no entanto, ela está por detrás dos anos de aprendizado. Porque enquanto a pessoa está aprendendo, justamente ela não é ainda mestre, né? Então, Schiller comenta essa relação que lembra o movimento da fenomenologia do espírito entre a consciência e o filósofo. Né? Hegel diz o seguinte, quer dizer, ele pensa a fenomenologia do espírito num certo horizonte. Né? Quer dizer, existe a consciência humana, que se forma, vai tendo experiências, vai passando por várias etapas, né? Mas isso sempre ela faz diante de um mundo já constituído de alguma maneira. Ou seja, a grande questão é, a Revolução Francesa colocou o desafio de que o ser humano tem que se formar a si mesmo, ter a experiência. A gente entra na existência querendo justamente viver, existir, né? Só que nós estamos diante de um mundo pronto, de um mundo já historicamente constituído. E a grande questão é como você se insere nesse mundo. E esse mundo, de alguma maneira, está te observando. Esse é um pouco o sentido da sociedade da torre, né? Quer dizer, a ideia de que por mais que tenhamos essa experiência, busquemos em diferentes âmbitos da vida social, familiar, no trabalho e tal,
existe algo já de alguma maneira constituído, algo que precisa ser dimensionado desde entre o individual e o universal. Hegel, no prefácio à Fenomenologia do Espírito, ele fala do indivíduo particular e do indivíduo universal. Hegel fala também da escada. A grande questão é conseguir lidar com a escada na nossa existência, quer dizer, conseguir nos encontrarmos a nós mesmos no seio da cultura. E a cultura se encontra em nós também. O movimento não é só do indivíduo se situar diante da cultura, mas a cultura sendo situada pelo indivíduo, né? Então, o sentido da formação é isso, ela tem esse aspecto particular, individual e universal, né? Então, de certo modo, existe alguma coisa por detrás de nós que, de alguma maneira, nos orienta, e é justamente por isso que há o erro. Quer dizer, num certo momento do romance, Meister encontra um desconhecido, no fim do primeiro livro, né? E eles começam a discutir sobre acaso e destino. Quer dizer, o mundo, quer dizer, o mundo é acaso ou há o destino? Quer dizer, existe um mapa para o ser humano. E a questão fica em aberto, e ela tem que ficar em aberto, porque é justamente esse acaso e o destino traduzem, a meu ver, o ser humano como coração e como prosa, ou como teatro e como vida. Quer dizer, o mundo é acaso e destino, ou é destino e acaso. Existe uma certa direção, né? Aí que está. Aí voltamos também para o aspecto atual, né? A ideia nossa, em grande medida, é que hoje é sobretudo o acaso que se põe, e não o destino. Nesse sentido, o romance do Goethe, você vê, são uma série de camadas, né? O romance do Goethe coloca em questão a relação entre antigos e modernos, que é amplamente tematizado pelo Hegel na Estética, em outros lugares, né? Que consiste na seguinte questão. Aliás, também é levantada pelo Hölderlin. Hölderlin, o amigo de Hegel, né? Hölderlin, Hegel e Schelling, os três amigos de Tübingen. Hölderlin fala no romance dele, aliás, o romance da mesma época, um pouquinho depois do Goethe, o Hyperion ou o Eremita na Grécia, romance do Hölderlin. Ele diz num certo momento, ele fala que os antigos eles tinham a capacidade de acertar algo. Eles tinham uma excelência. Em alemão, a palavra excelência é Trefflichkeit. Trefflichkeit é a excelência. Trefflichkeit vem de treffen, vem de acertar. Ou seja, o mundo antigo, os heróis homéricos, Aquiles, Ulisses, né? Eles sabiam o que tinham que fazer. Eles tinham a segurança, eles tinham o destino, justamente. O destino como uma marca que guia o ser humano. Por isso que eram heróis. A ideia do heróico e do prosaico, mais uma dupla, né? Que o Hegel trata nos cursos de estética. O mundo antigo é o heróico. O mundo moderno é prosaico. Ou seja, a modernidade, com a subjetividade se colocando, né? Ela fez com que o indivíduo perdesse o rumo, digamos assim. Isso há 300 anos, desde que nós assumimos que somos sujeitos, né? E, obviamente, isso tem tudo a ver com o mundo dos deuses e o mundo sem deuses. O romance do Meister trata disso também. Tudo bem, o sexto livro que eu aqui nem comentei são as Confissões da Bela Alma. Quer dizer, é uma experiência religiosa. Isso é uma coisa curiosa no romance do Goethe. Todo o romance lida com a ideia, justamente uma ideia pós-Revolução Francesa, de que nós vivemos num mundo sem deuses. E a grande questão é como é que nós vamos agir quando Deus não existe mais, né? Quando Deus morreu ou algo assim, né? E que é também o problema do Kant, na moral, né? É o imperativo categórico e tudo mais, né?
Então, o ser humano moderno, ele é marcado por essa errância, digamos assim, né? Só que, de alguma maneira, o mundo antigo ainda se põe para nós como um certo horizonte, uma certa expectativa, né? E a grande questão é conseguir equilibrar antiguidade e modernidade, né? Quer dizer, o destino com a livre escolha. Porque aí que está, o ser humano moderno, ele também não quer abrir mão dessa liberdade subjetiva de poder fazer o que bem entende na vida, né? Isso justamente, quer dizer, se os gregos tinham a excelência de acertar, eles obviamente também não tinham a subjetividade. Édipo Rei se cega, embora ele não seja culpado de ter matado o pai. Quer dizer, já estamos entrando agora no teatro de novo, voltando, né? Quer dizer, ter casado com a mãe, né? Quer dizer, mas ele é um herói. E, portanto, ele se pune. Porque ele responde por tudo que ele fez. Hegel discute isso na estética. Nós modernos pensamos em termos jurídicos. Eu só respondo por aquilo que eu tenho culpa. Se eu fiz algo sem consciência, isso não é mais minha culpa e, portanto, eu estou livre, né? O mundo grego não pensava dessa maneira, né? Então, a grande questão é em que momento, como que nós lidamos com esse compromisso com o mundo e conosco mesmo, né? Enfim. Pode só dar uma intervenção, Ícaro? O Ícaro, todas as falas que o senhor trouxe agora, o Ícaro pontuou sobre o narrador e o personagem, e o senhor assimilou diretamente isso com a ideia da sociedade da torre, que é a pessoa que está, de certo modo, é o mestre do Meister, né? É quem está por trás, guiando os passos dele. Posso só comentar? Claro, por favor. Deixa eu esclarecer uma coisa rápida. Desculpe, você que tocou no assunto, eu talvez não tenha dado sequência. Sociedade da Torre. O que significa isso? Bom, antes de mais nada, para quem leu o romance ou quem não vai ler, essa é uma parte assim muito fantástica, né? Muito assim romântica no romance do Goethe. Pelo menos para mim foi uma surpresa quando eu li, né? De repente está lá o indivíduo mais, está na juventude, conhece a Marianne, entra em contato com grupos teatrais, faz passeios, vai para castelo e não sei o quê, né? Ele comete um monte de erros, né? Justamente o Meister, ele não é um herói, né? Por isso ele, aliás, as pessoas acham que ele é meio tonto, né? Ele é tonto mesmo, porque isso faz parte da existência. Nós temos que ser um pouco tontos. Isso Goethe nos diz, né? Para ser um ser humano, é isso que precisa, não deve ter receio de errar, né? Então o Meister está lá fazendo todas as coisas e de vez em quando aparece um estranho aqui. Ou aparece depois no castelo o Jarno que fala para ele, mas você nunca leu Shakespeare? E ele fica... Não, o Shakespeare são os monstros, né? O Meister, nesse momento, está com a visão francesa do Shakespeare, né? O Shakespeare enfim, só tem monstros, né? Desregrado e tudo mais, né? Então, aparece o Jarno, aparece Condessa e várias figuras. E, de repente, lá adiante, todos eles são da sociedade da torre. E eles estavam olhando para o Meister, né? Só observando ele, né? Como ele agia, né? Então, essa ideia de que você é observado por alguém, né? Essa é uma ideia muito complexa, né? E ela, no fundo, tem a ver com o divino e o humano, né? Quer dizer, você não tem mais Deus que nos olha. Ou pelo menos nós, em geral, a subjetividade moderna, ela não acredita que está sendo... A maioria das pessoas, elas não acham... Elas estão abandonadas, lançadas, como Heidegger fala, né? Jogado na existência. Essa é a experiência típica moderna. O ser humano, ele ninguém cuida da gente, né? Deus não cuida mais de nós, né? Não tem mais anjos e tal, né?
Então, a Sociedade da Torre tem um pouquinho essa ideia, né? Agora, a Sociedade da Torre, ela também remete a uma outra ideia, que o Schiller exprime na última carta da Educação Estética do Homem. Schiller fala da formação estética, o homem só é homem quando brinca, né? A famosa frase do Schiller, né? Ele fala da aparência estética, do estado estético, de como o ser humano pode entrar em equilíbrio a partir do jogo, da experiência do jogo e tudo mais, né? Aí na última carta, Schiller pergunta, mas então, como isso será possível no mundo, essa educação estética? Aí ele fala, isso aí é para um pequeno grupo de eleitos. O que o Schiller quer dizer com isso, relacionando com a Sociedade da Torre? É que quando você entra no mundo prático, que é o que acontece com o Meister nos últimos livros, né, você tem que ter uma associação. O ser humano tem que se ligar a um certo grupo. Ou seja, de alguma maneira, Goethe lida com a ideia que não é isso que depois veio, que é o socialismo. O socialismo é que todo mundo possa ser contemplado, né? Essa igualdade em que todos vão ser livres ao mesmo tempo. Ora, isso Goethe e o Schiller perceberam que não ia dar certo. Isso é incrível. Lá no início da Revolução Francesa, não, vai ser sempre pequenos grupos. Quer dizer, você não... Ou a ideia um tanto ligada à ideia de comunidade, né? Então, a Sociedade da Torre, ela quer dizer o seguinte, que no momento em que você entra no mundo prático, você tem que se proteger de alguma maneira. Porque senão o mundo vai te engolir. Essa é, no fundo, a ideia. E é o que faz a Sociedade da Torre. Eles fazem planejamentos, né? Inclusive, tem lá um exemplo que é muito interessante também de ser explorado, que são aquele grupo religioso que vai para os Estados Unidos e que é um grupo fechado. Que tem muito isso lá nos Estados Unidos, esses grupos Quakers e tal, né? Então, que são em que se fecham mesmo, né? Ou seja, a ideia de que você tem que negar tudo. Ora, essa ideia ela está muito difundida no nosso mundo. Por exemplo, às vezes em certas igrejas evangélicas. Ou seja, de alguma maneira o indivíduo necessita se bloquear, se fechar num grupo, assumir uma certa identidade e tal, né? Ora, esse é o problema filosófico da questão toda da sociedade da Torre, né? E obviamente, isso tem alguma relação com a questão do narrador e dos personagens, né? A ideia de que existe uma narração, ou alguém que narra, né? Agora, a questão é saber como lidar com isso, né? Quer dizer, o indivíduo deve levar em conta... Bom, resumindo, o que se passa é que o romance, ele acaba mimetizando os processos sociais, né? Existe uma certa voz, uma voz universal, como fala o Kant, né? Que deve guiar o juízo. O Kant, na crítica do juízo, num certo momento, parágrafo 17, ele fala como que o juízo estético ocorre. Quer dizer, essa rosa é bela e tal. Eu preciso ter uma voz universal, ou seja, uma espécie de sensus comunes também, né? Então, Sociedade da Torre, o narrador, sensus comunes, são ideias que se tinha naquele momento de como equilibrar subjetividade e objetividade, uma vez que não tem Deus. Quer dizer, o mundo se tornou extremamente complexo depois da Revolução Francesa. Essa é a grande questão também. Nós festejamos, em geral, esses últimos 200 anos como finalmente todos vão ser livres, finalmente cada um vai se realizar, e como isso é lindo e maravilhoso e tal, né? Só que esse é só um lado da moeda. O outro lado é que isso gerou também um peso para o indivíduo, para os indivíduos. Quer dizer, em que medida aquele mundo anterior, por mais injusto que seja, mas que ele determinava que o indivíduo já nascia, vivia e morria dentro de uma certa expectativa, em que medida isso não facilitava
a existência do ser humano. Quer dizer, o fato de você ter que se realizar pode também ser visto como um problema, uma questão filosófica. Nesse sentido, eu vou ter uma palavra que está muito efervescente aqui, os seus comentários. Desculpa, Ícaro. Mas isso me leva diretamente, novamente, ao drama, à tragédia. Porque se anteriormente na tragédia você vai ser guiado por Deus, pelo destino, né, pelo oráculo, e é isso que determina a ação dos personagens, né? Então ele já sabe o que fazer e por aí vai. Aí com a Revolução Francesa, com Shakespeare, passa para o ser humano a responsabilidade. O senhor acha que hoje, e esse não tem como escapar, na falta de uma existência de Deus, na falta talvez ainda desse senso comum estético, a saída ainda é, de certo modo, a gente, eu diria, alienar positivamente? Eu digo porque, por exemplo, a experiência em que a gente passou pelo teatro, eu e algumas pessoas lá no centro de pesquisa, se fecha dentro da sala, anula-se o contato imediato com o mundo prosaico, para que se faça um mergulho dentro do mundo poético, né? E isso de um modo por estudo da arte, para formação. Será que essa é a única saída? Você se alienar, como ele faz com a Sociedade da Torre, é uma espécie de ficção, né, inventada para ter no romance. E eu acho que quando a gente se fecha também dentro de algum lugar para poder ensinar alguém também, é uma ficção. A gente passa a viver uma ficção do ideal, né? É uma visão bem romântica. Será que é só essa saída por conta do... Porque hoje em dia talvez o mundo tenha um Deus, mas esse Deus ele é um pouco mais capital, imediato e de tempo, né? Tem alguma coisa determinando a gente. Eu acho que o número de câmeras também que nos vigia também nos vigia. E o celular nosso também está nos ouvindo a cada ponto para nos mandar a próxima propaganda no celular, né? Quer dizer, talvez exista uma vigia, só que ela não seja mais tão agregadora ou tão positiva quanto a ideia de Deus, sabe? Enfim, como que o senhor enxergaria isso no contemporâneo? Só se alienando é possível uma formação? Essa é uma pergunta. Uma boa questão. Bom, eu acho que talvez a gente devesse se abrir um pouco mais. Vou suspender um pouco a resposta. Estou notando que eu acho que eu estou sentindo que estou falando demais aqui. Sim. Bom, beleza. Eu acho que a gente pode abrir para as perguntas para o público aqui e também para quem está acompanhando online. Lembrando que online não é pelo chat do YouTube, mas pelo e-mail iearesponde, tudo em minúsculo, junto, @usp.br. Opa, peraí, é que eu anotei aqui as perguntas para não esquecer. Então, professor, na realidade eu tenho duas perguntas. A primeira vai no sentido da própria, digamos, condição do romance, que é essa dialética da objetividade e subjetividade, acerca da qual o senhor falou, que está nos cursos de estética de Hegel, ela se aplica ao romance de formação ou a todo romance em geral, a partir da ascensão do romance como uma forma de arte individual, burguesa, o que quer que seja, ou ainda naquele momento não havia essa diferenciação entre o romance em geral como gênero literário e o romance de formação. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, acho que o senhor vai me achar um pouco chato, porque eu sempre falo da questão da técnica, mas a questão, para mim, é um pouco a seguinte: se esse homem, se essa antropologia goetheana, que é esse homem nascido naquele momento da modernidade, ele já é um homem lançado na existência, que tem, digamos, por norte, sua formação e sua cultura, tendo em vista que nós aqui, na modernidade tardia ou na suposta pós-modernidade, qual seria, então, a condição ou o norte do homem nesse momento em que não há mais norte? Eu penso um pouco no que o Gianni Vattimo falava sobre tornar-se um niilista consumado
a partir do fim de todos os valores, né? Ele faz isso resgatando Heidegger e Nietzsche. Então, qual seria... Então, já que mesmo esse homem se encontra num mundo sem Deus, e nós, que estamos, digamos, não superando esse homem, mas estamos para além desse mundo extremamente, digamos, sem o destino, no puro acaso, na pura contingência. Nós estamos mais radicais, ou pelo menos mais radicalmente inseridos nessa suprema contingência. Eu acho que é um pouco disso, né? Obrigado, Benide, pelas questões, né? Eu vou tentar relacionar com a sua questão, Eric, talvez falando um pouco do Lukács, o Georg Lukács, que tem a obra A Teoria do Romance. Né? A sua pergunta, essa relação subjetividade e objetividade, se ela está restrita ao romance do Goethe ou seria o romance em geral, né? O interessante é que o Lukács, ele constitui uma teoria do romance em 1920, né? A partir do modelo do Meister, né? Que desempenha na obra dele uma posição chave, né? E daí o Lukács, ele também serve como alguém que traz Goethe para o século XX e XXI, né? E ele problematiza a situação do romance em geral, a partir do Goethe, né? Por exemplo, ele fala que o ser humano ele é marcado por uma espécie de situação sem teto transcendental, transcendental Obdachlosigkeit. Eu não consigo traduzir muito bem esse. Obdachlosigkeit é uma pessoa de rua, quer dizer, que não tem teto, né? E que essa é a situação do homem moderno, né? Ele não tem teto, ele está lançado, né? E aí, mas no entanto, ele precisa fazer alguma coisa. A teoria do Lukács, do romance, assim, grosso modo, resumindo aqui, embora eu trate disso no meu livro com mais detalhes, né? É um pouco essa. O ser humano, ele não pode senão lutar. Fazer alguma coisa. Afinal de contas, temos racionalidade, não somos um objeto, entramos na existência e precisamos viver, fazer alguma coisa. Só que nós também não podemos fazer alguma coisa no sentido grego, em que essa coisa seja um fio ascendente tranquilo. Por exemplo, a pessoa, quer dizer, isso que o Hegel acaba falando do romance de formação. O ser humano, ele apara seus chifres e ele casa, tem filhos e a cruz doméstica e assim por diante. Ou seja, tudo estabelecido. Essa não é a nossa existência, né? Nós temos que lutar, mas ao mesmo tempo temos que ser irônicos. A ironia nesse ponto é importante. E ela também está no romance do Goethe. A gente também deve questionar essa ideia de algo e recuar. Então, é avançar e recuar ao mesmo tempo, né? Temos que ter uma dose de ironia diante de nós mesmos, assumir o erro, aliás. Essa é a grande questão do romance do Goethe, o erro, e no Hegel também, né? Como um momento que deve ser incorporado nesse percurso, né? E aí também, a partir disso, eu vou um pouco na outra questão, mais contemporânea, a experiência nossa, pós-moderna e tal, né? Eu lembro aqui, eu tratei disso no livro, da resenha que o colega Renato Giannini Ribeiro fez do romance quando saiu a tradução brasileira, né? Em que ele, achei curioso o modo como ele interpretou isso, né? No Goethe, o conceito de formação, né? Ele meio, assim, resumindo aqui, então, ele até trouxe a resenha, mas é basicamente isso que o Giannini defende. Esse conceito de formação é antiquado. Quer dizer, hoje ninguém mais lida com isso. Quer dizer, hoje ninguém mais entra na existência com o objetivo de aprender as coisas, aprender uma profissão,
viver a sua vida e ter uma aposentadoria no sentido de uma vida em que você tem algo a ser feito de modo gradativo e linear, no sentido que o ser humano se complete cada vez mais. Que é assim que o Renato interpreta o romance do Goethe. Eu já acho essa interpretação a partir do que eu falei aqui, que teatro e vida estão em conflito no romance. Então, de modo algum, a coisa é tão assim florida no Goethe, como o Renato imaginou, né? Na minha visão, né? E uma vez que ele interpreta o romance do Goethe dessa maneira, e olhando para a nossa época, ele fala, olha, hoje em dia ninguém mais tem esse objetivo de vida. Só que aí eu devolvo a questão para o que ele colocou. Bom, se ninguém mais tem esse objetivo, então o que significa viver? Qual é o sentido da existência? Será que é assim mesmo que a pessoa entra na existência e tanto faz o que vier pela frente, sem nenhum plano, nada? Quer dizer, a questão toda não é, quer dizer, é plano e sem plano. Aí é o modelo da crítica do juízo do Kant. Finalidade sem fim. Interesse sem interesse. Esse é o grande problema que o Goethe e o Hegel percebem. A grande questão que deve ser o padrão de medida da existência pós-Revolução Francesa. Esse balanço necessário do ser humano. A arte de viver, que o próprio Goethe tinha, aliás, diga-se de passagem, né? É isso, é você conseguir lidar com o mundo e com você mesmo, tendo objetivos, mas também recuando, né, de alguma maneira. Eu só ia completar, porque tem uma questão pungente que é da Ifigênia do Goethe, e que eu acho que é isso, ó, a partir do momento em que vem você subjetiva para o indivíduo, né? Está virando tudo, não é mais uma voz externa, é cada indivíduo que tem a sua vida. Eu estou contrapondo ao que o senhor falou do Renato Giannini Ribeiro. Eu acho que não pode anular a intuição que cada um tem, né, de vida. Tem em algum lugar alguém acha que tem alguma coisa correta como guia, enfim. Era esse o comentário. Legal. Temos mais perguntas do público presencial aqui? Ou online também, no e-mail, iaresponde@us.br. Bom, senão, queria talvez o professor falar um pouquinho do Hamlet, que não veio ainda. Talvez vamos nos encaminhando para o fim já aos poucos, né? Se não tiver pergunta também. Sim. Acho que o público talvez já esteja cansado também. Sobre o Hamlet, né? Aí talvez sobre o Shakespeare, né? A grande questão bom, isso é outro problemão enorme, eu nem sei como eu vou contornar, que é o Shakespeare no romance, né? Aí tem toda a história, de novo, da estética alemã, né? De quando Shakespeare entrou na Alemanha, né? O que significou o Shakespeare, né? Para a compreensão da modernidade, né? Então, eu vou um pouco na linha do Hegel, que, aliás, Hegel cita uma curiosa expressão, uma famosa metáfora do romance, né? Que é a do carvalho plantado em um vaso. Quer dizer, Meister interpreta Hamlet como sendo um carvalho que foi plantado num vaso. O carvalho cresce e rompe o vaso, né? Ou seja, a subjetividade que é esse carvalho, curiosamente carvalho é a árvore alemã, né? O símbolo da Alemanha, né? O São Bonifácio, na Idade Média, ele conseguiu que os alemães se convertessem ao cristianismo derrubando um carvalho. Como ele mostrou, isso aqui eu vou derrubar com o machado. E vocês viram, germanos, que o carvalho não é nada sagrado, como vocês achavam, né? E com isso eles acabaram aceitando o cristianismo, né? Enfim, história, mas é curioso que essa a metáfora do romance, né? E o vaso, a meu ver, é o gênero teatral. O gênero teatral que não suporta essa árvore, que, a meu ver, é a subjetividade moderna, plantada nessa forma, né? Então, o Shakespeare, ele é o grande... Shakespeare está para a poesia como Descartes está para a filosofia moderna. É mais ou menos a interpretação que Hegel tem, né?
Ou seja, ele é a máxima expressão do que pode realizar a subjetividade moderna. Por isso que nós nunca vamos cansar de ver Shakespeare no teatro, de ver Hamlet, de ver Macbeth, Romeu e Julieta, porque isso é o que nos diz, é o mais profundo que nós temos há 300 anos, da experiência humana, o ser humano como sujeito. Só que, ao mesmo tempo, Hegel, Goethe e outros, eles percebem que isso não tem mais como dar certo na sua radicalidade. Então, o Shakespeare é, de alguma maneira, o que nos exprime, mas também é alguma coisa que nós não vamos, que desandou justamente nesse mundo técnico que desdobrou essa subjetividade numa direção que ultrapassa em grande medida o ser humano. E no Shakespeare há ainda um equilíbrio entre a figura humana e a subjetividade que essa figura humana assumiu. Por isso também que o teatro não pode ser a referência única, né? Por isso que justamente mudamos do teatro para o romance. Porque o romance é esse gênero que lida com essa máxima abertura e também com a ironia, justamente, né? Com a fraqueza humana. Né? O Nietzsche vai colocar que, o senhor havia falado da ação, que a gente está no mundo e é obrigado a agir. Ele vai dizer que a tragédia de Hamlet é não ter agido. Que ele deveria ter matado Cláudio. Que ele deveria ter se vingado, porque a ação é necessária ao homem, querendo ou não. E como Hamlet não age, ele acaba sofrendo a morte posteriormente. Quer dizer, o ser humano está numa encruzilhada que, apesar da consciência, é obrigado a tomar uma decisão, né? A cada dia, assim. Bom, é isso então. A gente vai encerrando. Queria agradecer novamente a presença, o IA, o professor Verli e o Eric Galani, enfim, pelo debate. Acho que foi muito produtivo. E é isso. Não sei se o professor Verli